Olá pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa segunda aula aqui para falar sobre a montagem da carteira de investimentos. E nessa segunda aula eu quero abordar a questão de risco. Frequentemente, quando alguém nos procura para falar sobre investimento, quando você está conversando com alguém, surge a questão seguinte: mas tem risco? E aí é importante saber qual o risco que essa pessoa está falando. É o risco só de perder dinheiro? Pode se materializar de várias formas. É o risco de, se daqui 6 meses eu preciso é, desfazer daquele investimento, eu posso sair? Tem alguma penalidade? Ou daqui investir num CRI, no certificado de recebíveis imobiliários de 4, com prazo de 4 anos, se daqui 2 anos eu precisar sair, posso? Tem comprador? Como que funciona? Tá? Ou, de repente, investir em ações e estou olhando lá, todo dia aquilo varia, meu Deus do céu, será que é assim mesmo? Isso tende a diminuir ao longo do tempo, eu estou com um horizonte de 1 ano, mas está complicado, é o risco de oscilação de preço. Ou é de repente, olha, tá, estou investindo estou comprando aqui este CDB deste banco de segunda linha, ou essa debênture dessa empresa de energia, mas eu estou com medo dela não pagar. Aí é outro tipo de risco. Quero deixar claro aqui que você tem que, para todo mundo estar na mesma página, de que risco nós estamos falando quando você expressa a sua preocupação. Então, há 3 principais tipos de risco: risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Então, vamos falar sobre cada um deles. Começando com o risco de crédito. Risco de crédito é o risco de quem emitiu a dívida não pagar. Explico. Quando você investe numa renda fixa, você está emprestando dinheiro ou para o governo, ou para uma instituição financeira, um banco, ou você está emprestando dinheiro para as empresas. Tá? Quando você empresta dinheiro para o governo, é para ele se financiar e para ele cumprir com suas obrigações na saúde, educação, segurança, seja lá o que for. E aí você investe lá através do Tesouro Selic, é, Tesouro IPCA ou Tesouro pré-fixado. Você está financiando o governo e, em tese, o governo ele é livre de risco, é o que nós chamamos o ativo livre de risco, porque ele pode emitir mais dinheiro e te pagar. É claro, gente, que isso gera inflação. Isso aqui é outra questão. Tá? Depois, você pode emprestar dinheiro para quem? Para um banco. Através, você coloca lá, faz uma aplicação no CDB, o banco pega aquele CDB e vai emprestar, usa aquele seu dinheiro e empresta na outra ponta, através de um crédito pessoal, cheque especial pessoa física, né? Ou para uma empresa, através de capital de giro, desconto duplicado, conta garantida, etc. e tal. Então, ele está usando aquele seu dinheiro. Ou você pode também comprar um título de renda fixa e emprestar dinheiro para uma empresa. Imagina, por exemplo, uma transmissora de energia elétrica, ela precisa fazer uma obra de expansão, ela não tem recursos em caixa, então ela emite um título e você compra aquele título para 4, 5 anos, ou um exemplo melhor, uma empresa, uma concessionária de rodovia, que vai fazer ali uma obra de pavimentação, né, vai construir a rodovia e para isso ela precisa captar recursos e ela tem lá um contrato de concessão que vai durar 15 anos, vai receber ali os pedágios. Então ela vai emitir aquele título e você vai estar aplicando e ela concorda em te pagar, por exemplo, 6% ao ano, tá bom? E qual é o risco? O risco é de ou o governo, né, que eu chamei aqui de livre de risco, mas governo, o banco ou a empresa não te pagar, tá bom? Estamos aqui falando de risco de crédito. Agora, vamos lá para o risco de mercado. O que é o risco de mercado? O risco de mercado é de oscilação de preço, né? O preço vai variar. E, portanto, a gente, né, a pessoa fala, nossa, mas está tendo muita volatilidade no mercado nos últimos meses por causa da pandemia. Será que isso vai continuar? Isso está mais presente na classe de ativos do que ações. Tá? Então, esse risco de mercado nós chamamos em estatística de o quê? Desvio padrão,
que é uma medida de dispersão em torno da média. Você tem a média lá de retornos, mas tem um desvio. Ela hora está para cima, hora está para baixo, hora está para cima, hora está para baixo. Às vezes você entra num horizonte muito curto e aí você pode sair com uma perda ou com um retorno abaixo daquilo que você esperava. Daí todo mundo dizer que, olha, investimento em ações é para longo prazo, porque no longo prazo esse risco fica mitigado. Tá? Não é que não tem, ele fica mitigado. Portanto, a gente tem aqui o risco de oscilação de preço. A gente chama de desvio padrão, ou risco, ou volatilidade, pode aqui usar como sinônimos. Quando a gente fala de o risco de mercado está mais presente na renda variável, na renda fixa também existe risco de mercado. Portanto, na renda fixa você tem presente os dois, risco de crédito, o mercado também tem liquidez. Nós vamos falar sobre o risco de mercado na renda fixa. Se você compra um título de renda fixa com vencimento para 6 anos e as taxas estavam, por exemplo, imagina que você comprou um título, investimento em 6 anos, e a empresa concordou em te pagar 3% de juros ao ano. Tá? E aí, os juros sobem e, de repente, agora as taxas praticadas no mercado são de, sei lá, 6%, subiu. Você está com um título que paga 3% ao ano, porém, as taxas que são praticadas hoje no mercado são de 6%. E você quer desfazer desse título antes do prazo. Na hora que você procura o comprador, ele fala, mas para que eu vou comprar seu título se hoje eu recebo 6%? Então, você tem que oferecer um desconto para ele, um deságio. Isso é o que nós chamamos de marcação, grosso modo, a marcação a mercado. Tá? E, portanto, é precificar o seu título, que você comprou de renda fixa, como se você fosse sair hoje, antes do período. Agora, se você ficar com o título até o vencimento, imagina que ele é o prazo de 4 anos, e ficar os 4 anos, não há risco de mercado, apenas risco de crédito, de você não receber o dinheiro lá no fim, porque a empresa quebrou. Tá? O risco de mercado também pode ocorrer na renda fixa a seu favor. Você, por exemplo, comprou lá quando as taxas de juros foi emitida uma dívida, você investiu numa debênture que pagava 10% ao ano. Agora as taxas praticadas são de 3% ao ano. Então, o que acontece? Você tem um título que você recebe 10% ao ano e agora paga 3%. Se alguém procurar você, ele vai ter que te recompensar. Afinal de contas, você tem aqui um título que paga bem, que vale a pena. E aí você tem um ágio e uma marcação ao mercado ao seu favor. E você não precisa esperar até o vencimento. A partir do momento que você vende, tudo aquele fluxo que você receberia no futuro é trazido a valor presente, você tem essa marcação ao mercado e uma oscilação positiva a seu favor. Por último, existe o risco de liquidez, que é o risco de você precisar desfazer de um ativo e você encontrar compradores e vendedores, se para aquele ativo existe bastante negociação. Um exemplo simples é um imóvel, que é um ativo real, mas que não tem tanta liquidez. Então, imagina que você tem uma casa de 1 milhão, ela vale 1 milhão, e você decidiu vendê-la. Você tem que chamar o corretor vai comparecer lá na sua casa, avaliar, e ele concordou que vale 1 milhão. Ok. Então, a partir daí, ele vai procurar compradores, vai fazer visitas lá toda semana na sua casa, trazer possíveis compradores. E se tudo correr bem, imaginamos que em 3 meses você vende essa casa. Mas se de repente deu uma dor de barriga e você precisa vender ela rapidamente, de repente você não encontra 1 milhão. Você vai ter que diminuir o preço. Você vai ter que reduzir para conseguir vender. Então, 800 mil, 700 mil. Ora, com os ativos financeiros isso acontece também. Então, você tem lá uma debênture, por exemplo, que você comprou de uma empresa de energia lá, qualquer, e com prazo de 7 anos. Talvez não te explicaram muito bem, ou você não entendeu, você foi lá e comprou, e viu que estava com bom rendimento, uma boa rentabilidade, pagando, sei lá, inflação mais 6, 7%. Tá, e você falou, ok, maravilha. Só que você não prestou muito bem atenção no vencimento. O vencimento é para 7 anos. E no meio do caminho, daqui 2 anos, você precisou de desfazer desse recurso.
E aí você tem que achar um comprador, um mercado secundário. E, de repente, aquela debênture não seja tão líquida. E aí você precisa colocar o quê? Um desconto para poder vender, assim como você fez lá com a casa. Se você precisa vender rapidamente. Tá? Isso pode acontecer com uma debênture, isso pode acontecer nos fundos de investimento, que tem lá prazo de 30 dias, outros 45, outros têm liquidez cada 15 dias e tem aqueles que têm liquidez diária. A mesma coisa nas ações. Então, você tem ações que são negociadas, que são bastante líquidas, chamadas blue chips, né? Petrobras, Vale, Dow, Minas e por aí vai. Você sempre ali encontra rapidamente, você desfaz dela lá, que é o prazo D2, né? Você consegue já ter o dinheiro na mão sem muito estresse. Mas imagina que você compre uma empresa, uma small cap, uma empresa de menor capitalização, empresas pequenas que são negociadas, sei lá, Princesinha do Oeste, Minerva, sei lá. Você consegue desfazer? Consegue, mas você não vai encontrar tantos compradores e às vezes você tem que colocar um preço mais baixo para poder desfazer daquele papel. Portanto, liquidez também é um tipo de risco que você tem que verificar, tá bom? Então, nós falamos de 3 tipos de risco: risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Risco de crédito é o emissor não pagar aquela dívida, risco de mercado é essa oscilação diária dos preços, e risco de liquidez é você não conseguir desfazer daquele ativo no momento talvez que você precise, se aquele ativo não é muito negociado. Um outro exemplo, por exemplo, era quando, pelo menos, as pessoas compravam um carro e às vezes procuravam a marca Volkswagen, o Gol. Por quê? Porque o Gol era um carro bastante comercial. Então, se precisasse, de repente, desfazer, encontrava. Mas se aquela outra pessoa que comprava um carro mais bonito, mais bacana, não conseguia também vendê-lo rapidamente, entendeu? Tinha que esperar um tempo, tá? Eu quero aqui, por último, só mostrar para vocês, espero fazer isso aqui rapidamente, aqui, vou aqui estou aprendendo a utilizar aqui o Zoom, share, só como que tá aqui, isso aqui é só também um exemplo, só para vocês ficarem aqui, isso é uma carteira de um cliente, tá? Uma carteira de investimentos onde tem lá todas as classes de ativos, tem lá renda fixa, tem renda variável, tem investimentos alternativos e tem os diversos produtos, né? Tem lá CDBs, tem CRIs, CRAs, tem fundos de investimento, tem fundos imobiliários, enfim. E aqui você tem diversos perfis, né? Investimentos com perfil conservador, moderado, agressivo, com liquidez imediata de 0, ou liquidez até 5, 7 anos. Ou seja, e tem empresas, tem as diversas empresas com suas classificações, então pode ter um banco de primeira linha, pode ter um banco de segunda linha, pode ter ações ações que têm um risco menor, por exemplo, ações elétricas, né, de empresas elétricas, perfil mais defensivo, que tem um risco de mercado menor. Onde eu quero chegar? Nessa carteira, aí toda a carteira de investimento estarão refletidos aqueles riscos que nós falamos, né? Vai estar lá o risco de crédito, vai estar lá o risco de mercado e vai estar lá o risco de liquidez. E você tem que ter atenção para identificar esses 3 tipos de riscos na hora de montar a sua carteira, na hora de olhar, na hora de endereçar a questão. É importante que você faça bem o diagnóstico para saber, né, realmente endereçar a questão de que risco nós estamos falando. Risco de mercado, risco de liquidez ou risco de crédito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e continuaremos, tá bom? Um abraço.